Oi, gente. Vocês que são meus alunos do projeto literário, né, Português 2, que trata do seu olhar, do seu estudar, do seu ver, como é que você aprende o mundo através da janela dos textos, através da janela dos livros, através da janela das imagens. Eu, Rita Vital, estou aqui para tentar lhe ajudar a entender um pouquinho hoje esse texto que você vai receber em casa. O nome do texto você vai já descobrir, calma. Porém, eu quero que você pegue o seu caderninho, resolva com muita paciência o que está pedindo aí, tá? Resolva com paciência por quê? Porque você vai ter que entender o que eu estou conversando com você. Se você entender o que eu estou conversando com você, tudo vai dar certo. Tudo vai correr muito bem, tudo vai correr da mais fácil maneira para você fazer uma boa leitura hoje. A gente vai ter um texto que é um cordel escrito pelo professor Mestre Wagner, certo? E ele vai estar com uma roupagem tentando descrever nosso lugar, um trechinho, um pedacinho do nosso lugar. E a gente conhece coisas, e a gente descobre lugares, e a gente conhece pessoas e se apresenta para elas quando a gente lê um pouquinho esses lugares, tá bom? Então venha para cá, eu, a professora Rita, estou lhe chamando e quero que você, ao cabo de tudo isso, traga para mim uma solução para as questões que eu vou te apresentando no decorrer dessa aula de agora, ok? Tá tudo bem assim? Beleza! Primeiro, eu quero ouvir de você. Você já ouviu falar de um lugar que tenha um seguinte nome? A Praça do Jacaré. Você já ouviu falar disso? Esse aqui, ó, que eu estou mostrando aqui para vocês. A Praça do Jacaré. Vocês já ouviram falar disso? Bom, onde é que fica esse lugar? Você já foi até lá? Você já visitou esse lugar assim? Sempre teve esse nome? Como é que ele ficou conhecido? Por que teve esse nome para lá? Meu Deus, quantas perguntas, né? E hoje, tem esse mesmo nome? Se eu estou te perguntando se hoje tem esse mesmo nome, é porque ele tinha outro nome anteriormente, né? Se esse é um nome que não é de hoje, é porque é um nome do passado, alguma coisa que já foi, beleza? Então, se é assim, olhe bem para essa imagem. Essa imagenzinha que você está vendo bem aqui onde eu vou marcar o X, ó. Essa imagenzinha. Me diga, por favor, onde é que vocês já viram esse lugar aqui onde eu estou colocando dentro desse quadradinho vermelho? Onde é que você já viu isso, gente? Emendei aí o quadradinho vermelho com o xizinho amarelo. Onde vocês já ouviram isso, gente? Onde vocês já enxergaram isso desse jeito? Será se você já chegou a ver isso aí? Ou foi seu pai? Ou foi sua mãe? Ou foi seus avós? Me diga. Olha, é verdade, tá? Melhor do que isso, gente. Alguém da sua família já conheceu um lugar que se chama... Esse lugar aqui, ó, que eu estou te mostrando aqui, nessa imagem. Nessa imagem aqui também eu vou marcar com X, só que o X dessa vez vai ser vermelho. Esse lugar todo aqui. Como é que a sua família costuma chamá-lo? É de Praça São Francisco? Deixa eu marcar aqui com melhor. É de Praça São Francisco? Ué, não tá querendo marcar não. De novo. É Praça São Francisco? É Praça São Francisco? É Praça Chico Leite? É Praça Dionísio Rocha de Lucena? Ou é Praça Padre Cícero? Me diga aí você. Pergunte aí para eles. Veja o que eles podem dizer para a gente. Será se eles sabem qual é a
a propositura, se é Praça São Francisco, se é Praça Chico Leite, se é Praça Dionísio Rocha ou se é Praça Padre Cícero. Diga você, quero saber. Agora, nós vamos ter um trechinho desse texto. Um texto do professor, que também é mestre em língua portuguesa, chamado Wagner Davi Rocha. Ele é um dos membros colaboradores do município de Brejo Santo, lá dentro da Secretaria da Educação. E ele tem um texto que fala um pouquinho desse lugar que eu apresentei aí anterior para vocês. E que vocês vão ter que dizer para mim que lugar é aquele. Como é que se chama aquele lugar? Vamos ler com carinho. E depois, claro, nós vamos ter coisas para resolver sobre ele. Vou lhe contar uma história da minha terra natal. O caso é bem conhecido e tem valor cultural. O local do ocorrido é nossa Praça Central. É uma história antiga que eu nem sei se é verdade. Eu só sei que enriquece o folclore da cidade, pois está na imaginação de toda a sociedade. Para falar da origem desse acontecimento, eu proponho uma viagem para a gente voltar no tempo. Foi mais ou menos um ano antes do meu nascimento, tá? Começaram a perceber como é que é essa história? Prestar atenção como é o formato dessa história. Vocês estão vendo aqui, ó, como ela é diferente das histórias que vocês estão acostumados a ouvir e a ler. Ela não está na mesma proporção dos demais. Não tem um parágrafo. Tem aí uma estrofe. Só que essa estrofe não é como aquelas quadrinhas que todo mundo está acostumado, que só tem essas 4 linhazinhas aqui, ó. Essas 4 linhazinhas, tá? A gente tem aqui Natal, que rima com cultural. E a gente tem história, que não rima com conhecido. Será porque isso acontece, minha gente? Essa rima aí, ó, Natal, cultural, central, tá vendo? Elas rimam entre si. E eu tenho 3 rimas numa estrofe só. Sabe por que é? Porque eu estou falando de cordel. Esse é um tipo de texto que é uma poesia diferente das poesias comuns, porque nesse cordel eu posso fazer uma homenagem, eu posso contar uma história, eu posso contar um fato, eu posso simplesmente colocar tudo o que eu quiser dentro desse cordel. E esse cordel criado pelo professor Wagner, ele trata muito bem dessa chamada Praça do Jacaré, tá bom? Que eu quero que vocês conheçam. Eu vou mandar para você essa história. Eu quero que você conheça ela. Aliás, eu quero que você conheça o cordel dele, tá bom? Então, para você conhecer esse cordel, você vai ter que caminhar junto comigo, pelo menos nesses primeiros passos. E quando você chegar lá junto de mim, você vai ver que você vai ter lido, ó, coisas maravilhosas sobre ele, tá bom? Então, veja bem que aí está dizendo sobre uma história antiga, sobre uma coisa que aconteceu antes que eu nascesse. Será se vai ser bom? Vamos ver? Olha só, a pergunta central dessa parte aqui é: você prestou atenção no texto que te apresentei? Será? Olha só ele aqui do lado, um trechinho dele. Não é aquele mesmo, é a continuação. Olha assim. É assim que se constrói toda e qualquer tradição. Os causos são transmitidos de geração para geração, sejam eles verdadeiros ou sem ter confirmação. Um cordel pode fazer isso, sabia? Pode ser uma história inventada, pode ser uma história real, pode ser uma coisa que alguém escutou, pode ser um fato bacana, pode ser um fato não tão assim, pode ser uma coisa de assombração ou não, ou pode apenas lhe divertir. É assim que se faz uma história para a gente ouvir.
dentro de um cordel ligeiro, aquele que você passa e distribui como um cordeiro as suas lãs por aí. Ok? Então, depois eu te pergunto, o gênero que comecei a ler, ele é uma poesia? Ele é uma prosa? Ele é um quadrinho ou é uma charge? Vamos lá, você vai me dizer, ele é uma poesia? Ele é uma prosa? Ele é um quadrinho? Ou ele é uma charge? Tá difícil, tá, minha gente? Tô até com medo de vocês não resolverem, né? Mas eu quero saber mesmo. Vocês estão vendo essa imagem aqui do lado? Olha. Bacana, né? Um quadro lindo, né, gente? Vocês nem sabem. Isso aqui também é a mesma praça. A mesma praça a qual o cordel fala, tá? Viu que há linhas com som no final de cada linha? Como a gente chama isso? Aqui, ó, constrói. Não tem nenhuma palavrinha aqui no final de cada estrofe, de cada verso desse, que a gente possa dizer que rime com ele. Já a tradição, olha aqui, ó, tradição vai rimar com quem? Geração e vai rimar com confirmação, né? Vão ter os mesmos sons. E a pergunta é, você viu que há linhas com som no final dessas mesmas linhas. Como a gente chama isso? Ficou difícil, não ficou? Será se é estrofe? Será se é rima? Será se é verso? Ou será se é métrica? Bom, esses 4 elementos aqui têm tudo a ver com o cordel. Tem tudo a ver com a poesia. Poesia pode ter estrofes, poesia pode ter rima, poesia pode ter verso e poesia pode ter métricas. O cordel também tem? Legal, tem sim. Tem uma quantidade específica, tá bom? Tanto a poesia comum quanto o cordel, que é um texto mais rebuscado, mais trabalhado, só que é da cultura popular, é da cultura do povo, tá? Antes ele era apenas falado, depois ele passou a ser musicado nas cordas de viola com os repentistas. Aí, com o tempo, ele passou a ser escrito no formato de folhetos e esses folhetos eram vendidos pendurados nas feiras e por isso era chamado de cordel, porque era uma história curta, aliás, curta não, era uma história bacana, só que escritas em várias páginas, páginas de tamanho médio, né, tamanho menor, e expostos nas cordinhas. Era um papel mais grosseiro, um papel mais sofrido, mas era o que o povo simples tinha para fazer suas publicações, tá bom? Era um texto do povo. Bom, aqui eu tenho mais um pouquinho do texto, desse texto do povo que tanto eu estou falando para você, desse texto do cordel, do cordelista, professor Wagner, né? Querendo fazer da praça um lugar mais atrativo, tipo um cartão postal, bastante convidativo. Depois de muito pensar, encontrou um resolutivo. No estado de Mato Grosso, o prefeito mandou buscar um jacaré de 1,5 m para na fonte habitar. E essa iniciativa foi um sucesso no lugar. A notícia se espalhou na pequena povoação e até gente de longe, muito longe, dos confins da região, vinha conhecer o bicho que se tornou atração. Estão vendo aí a história, gente? Agora me diga uma coisa. Você está ouvindo essa contação? Está vendo aí as imagens desse lugar que se transformou nesse que a gente está vendo hoje? Me diga uma coisa. Se trata do quê? Esse trechinho que está aqui separado nesse espaço que eu vou marcar com essa linha vermelha. Isso que está aqui, que vocês acabaram de me ouvir dizer. Nessa linha aqui não ficou nada linha, ficou uma linha, mas não ficou uma linha reta. É um anúncio da atração? É uma homenagem para o lugar? É uma reclamação necessária? Ou é um fato interessante do lugar? Do que é que se trata aí nesse trecho? Tem o que aí nesse trecho que você pode me dizer? Como é? Não entendi. Responda aí para mim.